Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Vamos tentar agora de novo contar com uma conexão estável. A gente vai chamar agora a nossa convidada da nossa sexta live, que é a Laura Ramalho. A Laura é mãe do Lorenzo, de 7 anos, que é portador do transtorno do espectro autista, e mãe do Francisco, de 4 aninhos. Vamos aguardar a conexão se completar e a gente já chama a Laura novamente para que ela possa conversar conosco. Vamos aguardar aqui a conexão dela. Oi, Vera. Tudo bem? Que bom ter você com a gente hoje. A Laura já está entrando para a gente conversar um pouquinho. Já chamá-la por aqui, que a conexão estava instável, bastante instável. Vamos ver se agora a gente consegue resolver esse problema. Que bom ter você aqui com a gente. Justamente no dia que a gente consegue conversar, a conexão cai, mas ela já está. Você está conseguindo me ouvir bem, Vera? Se você conseguir me dar esse retorno, para te ver se agora a live está conseguindo me escutar bem? Estou chamando a Laura novamente. Pronto. Vamos aguardar a entrada dela. Ai, que bom. Acho que agora vai dar certo, então. A gente estava com um bip muito forte quando a gente entrou da primeira vez. E agora parece que esse bip, que eu não consegui identificar de onde era, se normalizou. Ai, que bom que está tudo ótimo agora. A Laura já está entrando, nós já começamos a conversar, gente. Vamos só aguardar a conexão dela aqui. Ai, que bom. A Laura entrou. Agora eu acho que a conexão não vai nos deixar mais. A gente vai conseguir conversar. Oi, Mel. Agora vai. Agora vai. Eu troquei até de fone de ouvido, vamos ver. Mas o pessoal já começou a entrar novamente. Agora o feedback que eu tive é que a conexão tá ótima. Tudo bem de novo, né? Novamente, Laura, quero te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente. Agora espero que definitivamente que a gente consiga ter um bate-papo muito bacana, porque realmente esse é um assunto muito interessante e que realmente falta muita informação, né? Então, eu queria muito que você contasse pra gente. Tá. Não, eu sei, pode falar. Não, fica à vontade. Não, faça essa pergunta, vamos voltar ao ponto. A gente estava falando sobre a questão da maternidade idealizada, né? Que a gente realmente sempre espera e a gente, né, cria algumas situações na nossa cabeça que muitas vezes não são reais. E dentro do teu cenário da maternidade, você teve grandes desafios, né, Laura? Que você contasse um pouco pra gente como que foi a descoberta do autismo do Lorenzo. Tá. Nossa, Mel, eu ainda estou ouvindo mal, mas vamos lá, eu vou falar. O pessoal só comenta aí se estiver ouvindo tudo certo, enfim. A gente falou um pouquinho, se não tiver bom, né? a gente remarca e eu vou ter que daí ver o que é essa conexão. Porque se não tiver boa, aí a gente tenta remarcar para um outro dia, aí eu vou ter que te pedir desculpa. Mas vamos tentar por aqui agora. Então tá bom. Bom, então assim, a gente já falando, né, sobre as questões da espera de um filho, né, as expectativas, enfim, e eu acho que isso é normal que a gente espere sempre o melhor e coisas boas, né, não poderia ser diferente. E aí, sim, o que acontece é que nasce, né, a criança e ela vem ótima, né, vem perfeitamente saudável fisicamente, com, né, tudo certinho, toda aquela questão. E você vai para casa com aquele nenê fofo, lindo,
E começa a vida, que é um desafio, né? Eu acho que, como a gente vinha falando, a maternidade e a paternidade, eu acho que são grandes exercícios de humildade, né? Como referenciei aí que meu esposo sempre fala. E começa aquela questão do desenvolvimento todo da criança, né? Mas aparentemente as coisas vão indo muito bem, e essa é uma história bem corriqueira na vida das mães dos autistas, né? São raros os casos que desde sempre o bebê já apresentava alguma situação atípica e tal, não, bem pelo contrário, né? São bebês que vão se desenvolvendo ali dentro de uma normalidade. O que começa a acontecer por volta de 1 ano, e que geralmente pais menos experientes não reparam, e daí tem um erro muito grande na nossa sociedade, que é a turma do deixa disso, né? Ah, imagina, deixa ele, daqui a pouco ele faz, né? Porque tem alguns sinais que por volta de 1 aninho você começa já a poder perceber. Então, por exemplo, se a criança não manda beijo, se ela não dá tchauzinho, se ela não bate palma, né? Eu acho que essa coisa do aniversário de 1 aninho, ela é bem significativa por isso, assim, porque por volta dessa faixa de idade já é esperado que a criança tenha esse tipo de reação mais social, que a gente chama, né? E normalmente esses sinais não vêm, né? Eles já começam a ficar estranhos, mas é claro, os pais inexperientes às vezes vão dizer não, é no tempo da criança. Muita gente fala, ai, menino é mais devagar, né? Também é um outro preconceito que a gente tem nessa questão, ai, as meninas são agilizadas e os meninos são devagar. E além disso, então, ainda tem aquela questão do, não, mas não compara, cada um é um. Então, às vezes a gente sente até, de certa forma, desconfortável de comparar. Então, e nessa fase, acaba sendo uma fase muito crítica, né? Porque você fica ali muito inseguro da forma de conduzir. Isso. E assim, não há emissão de julgamento nenhum nisso, né? Eu estou comentando como as coisas realmente acontecem e se desenrolam. E a partir disso, normalmente os bebês começam a entrar num período maior de socialização, né? Que é quando a fala é para começar a chegar e é para quando os comportamentos sociais realmente acontecem, que as crianças passam, apesar de ainda muito egoicamente, né? Começam a buscar o outro na interação, começam a querer brincar com outras crianças e fazer, né, eu acho que é um momento da vida também que começa a ir em parquinho, fazer outras coisas e tal, começa a andar, né, que acontece tudo isso. Quem tem filho pequeno sabe, às vezes quem tem os mais velhos já esqueceu, mas é mais ou menos assim. E a gente começa a perceber que há algo diferente naquela criança. Né? É algo diferente, mas que na minha experiência jamais me passou na cabeça o autismo. Eu confesso hoje que eu era uma ignorante nesse sentido, né? Eu desconhecia o que era a realidade do autismo. O autismo, para mim, era aquele indivíduo, a pessoa, né, com autismo era aquele indivíduo completamente comprometido. Eu nunca tinha parado para refletir sobre como seria uma criança com autismo. Quando eu pensava num autista, antes dessa minha experiência do Lorenzo, eu sempre já pensava num indivíduo mais adulto, né? Bem naquele estereótipo que a gente vê em filmes, né? Hoje em dia até tem muitas séries e tal. Há muitas polêmicas no mundo autista a respeito dessas coisas, porque é legal que falam, que informam, que tudo, mas há muito romance em volta, né? Há muito recorte, mais ou menos que nem parto em novela, né? A gente sabe que não sei se é uma comparação feliz, mas assim, a gente sabe que é diferente daquilo ali um pouco, né? Mas lá na novela tem todo um romance. Então eu acho que a vida da pessoa com autismo também existe um romance na ficção, e na realidade ela é um pouco diferente, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E aí veio esse diagnóstico, essa possibilidade do diagnóstico de autismo do Lorenzo, e para mim, assim, falo isso sem nenhum medo, assim, foi uma sensação de quase morte, né? Eu achei realmente, no dia que o médico falou para mim que o meu filho tinha autismo, que eu ia morrer. É uma sensação de sair do corpo, de parar de respirar.
É uma desconstrução que você faz, né? Uma sensação de morte mesmo, assim. Você olha para aquela criança e você fala, mas como é possível? Isso nunca aconteceu na minha família, isso o que eu vou fazer com isso agora? E existe uma situação que é assim, hoje, e hoje eu estou falando de hoje mesmo, porque há 5 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico do LO, e eu tenho contato com muitas mães que têm filhos autistas que hoje estão com 12, 15 anos. Gente, era outra vida, porque nesses últimos 2, 3 anos tem se falado muito nesse assunto do autismo. A gente tem desenvolvido corpo para falar disso, tem buscado por políticas públicas. Eu acho que vem num movimento muito legal do mundo, que precisa melhorar muito ainda, mas já está existindo uma conscientização a respeito do tema, né? Hoje pode-se perceber um avanço nesse sentido, em termos de informação. Sim, informação, sim. Prática, ainda temos que caminhar muito, mas eu acredito, vive eu e você aqui falando disso hoje, né? Não era uma coisa comum, né? Tanto de talvez a mãe estar falando tão abertamente dessa forma e você estar interessado num tema que de repente na sua cabeça é extremamente restrito. Né? Então acho que há um interesse muito grande a respeito e números, né, Melissa? A gente está com casos crescentes de autismo muito grandes. Hoje já está em 1 para 59 nascimentos nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, nós não temos números fidedignos. É uma luta, inclusive, das pessoas autistas, porque enquanto nós não formos estatística, nós não conseguimos lutar por verbas de políticas públicas, sabe? Então, o que acontece? Se você tem mapeado, e nós estamos numa briga para que a gente... Agora, com esse negócio de coronavírus e tal, eu não sei como vai ser. Mas, a princípio, nós tínhamos conseguido incluir o autismo no censo de 2020. Mas está tudo suspenso, enfim, então não posso afirmar com certeza como que isso aí vai ficar, né? Mas a gente sabe que não temos dados, e não tendo dados é muito difícil você conseguir verbas, você provar que é importante, por exemplo, investir na inclusão nas escolas, você investir em serviço público de qualidade que atendam as pessoas com transtorno. Essa é toda uma outra problemática que até foge do âmbito da questão, né, enfim, da tua pergunta aí do Lu. Mas, voltando às questões do diagnóstico. Então, assim, a gente saiu de lá com esse diagnóstico, com essa sensação de, meu Deus, como vai ser e o que eu vou fazer. E naquele tempo... ainda a gente tinha muitas dúvidas sobre protocolos de tratamento. O autismo, por ser considerada um transtorno de neurodiversidade, vamos dizer assim, tá? Bem recente, no sentido de diagnóstico mesmo, os protocolos de tratamento, eles ainda são muito modernos, sabe? A gente hoje está com uma prática muito fundamentada em relação à análise do comportamento, né, que é o famoso ABA, que muita gente fala, mas essa é uma prática que tem pouco mais de 30 anos na aplicação para o autismo. Começou muito forte nos Estados Unidos, né, por meio de movimentos de pais também. E hoje... eu diria que há cerca apenas de 10 anos, assim, ela chegou no Brasil com uma certa eficácia, sabe? E nós temos ainda, sofremos... e a gente sofre com a ausência de profissionais nesse mercado muito grande, né? Então, assim, a gente... hoje é uma das batalhas também das famílias, junto a planos de saúde e outras coisas, e nas universidades e tudo, em capacitação profissional, porque a gente acaba indo para um gargalo, assim, que você não tem profissional para atender, e você não tendo um profissional que trabalhe com práticas cientificamente comprovadas, que são as indicadas, que dão certo e tudo mais,
você fatalmente acaba não conseguindo desenvolver aquele indivíduo como deveria, né? Então, assim, saímos com o Lorenzo de lá, era dezembro, já naquele ritmo meio pré-natal, assim, ele tinha acabado de fazer 2 aninhos, né? Isso, tinha acabado de fazer 2, não pré-natal de gravidez, pré-natal de evento natalino. E a gente não sabia o que fazer, né? A gente não sabia o que fazer porque a gente não sabia para que lado correr. Os médicos hoje estão melhores, mas naquela ocasião ele nem encaminhamento ele nos deu, sabe como? Assim, falou, olha, vocês tem que procurar uma fono, tem que fazer uns exames para ver se ele não tem nenhum problema de audição e tal, e Feliz Natal, alguma coisa nessa linha, assim, sabe? E, imagine, né, você sai dessa situação completamente desestruturada, e aí começou uma saga, eu falo que foi uma saga de aproximadamente, eu diria assim, 3 anos, 2 anos e meio, onde nós tentamos de tudo com o Lorenzo, de tudo mesmo, assim, até que a gente conseguisse realmente encontrar uma equipe de profissionais que trabalham nessa linha da análise do comportamento com muita qualidade. E a partir disso daí que a gente realmente conseguiu ter ganhos com ele, que hoje a gente está começando a colher, eu diria, sabe? Atualmente tem muito poucos então, profissionais assim, especializados. Os profissionais especializados. Porque o que acontece? O que é o autismo, né? O autismo é um transtorno neurológico que tem implicações em 3 áreas básicas da vida da pessoa, né? As áreas de comunicação, né? Tanto comunicação verbal quanto comunicação de modo geral, porque comunicação não é só fala, né? Então, nas áreas de comunicação, nas áreas de interação social, né? Então, ok, eu até posso me comunicar e falar, mas eu não interajo, eu tenho dificuldade muito grande de interação social. E na área de controle das emoções e sensações, tá? Então, por isso que hoje a gente define como transtorno do espectro autista. Não existe só mais o autismo, é transtorno do espectro autista, porque não existe um autista igual ao outro, igual não existe uma pessoa igual a outra, mas mesmo dentro do transtorno, você tem pessoas em diversos pontos desse espectro, né? Por isso que chamam espectro. Então, como se fosse um círculo, né? Quanto mais próximo do centro desse círculo você está, você indivíduo com autismo, né? Mais autista, mais características autísticas, digamos, você tem, tá? Mais forte como se fosse mais severo é o teu quadro. Isso. Quanto mais longe desse centro, menos severo ainda que é difícil, né? E a gente sempre fala que é possível você ter casos de autismo, casos leves de autismo que se tornam graves por falta de intervenção e de tratamento. São pessoas que eram leves e se tornam graves, e pessoas que eram graves e por conta de tratamentos adequados passam a ser autistas leves no sentido da funcionalidade. Eles nunca vão deixar de ser autistas. Autismo não é uma doença, portanto não tem uma cura, não sabemos ainda nem a causa do autismo, né? O que sabemos é que com tratamentos adequados você pode dar uma qualidade de vida para a pessoa, você pode dar uma vida funcional para ela e buscando uma vida independente dentro daquilo que, respeitando as individualidades do quadro dela. Mas você também pode pegar um autista leve e deixar ele muito grave se você não tiver as interferências adequadas. Quando não tiver o acompanhamento necessário. Então, assim, juntando essas 3 características que eu falei, comunicação, interação social, controle das emoções e sensações, você tem um quadro aí que fatalmente trará problemas comportamentais. Tá? Por isso aí que a análise do comportamento hoje o tratamento mais indicado para o autismo em função disso. Porque tudo vira problema de comportamento, né? Nós somos seres que vivemos em sociedade
e nós temos que nos comunicar com as outras pessoas, nós temos que interagir. Se nós não nos comunicamos e não interagimos, nós não aprendemos, né? Então, muita gente fala assim, é um autista com dano cognitivo. Gente, nenhum autista nasce com dano cognitivo, a não ser que ele tenha comorbidades, como outras doenças associadas, né, outras síndromes também, como é o caso do X frágil, da própria síndrome de Down e tal, que é bem comum ter comorbidade entre essas duas, entre esses dois transtornos. Ou que a pessoa, por exemplo, tenha tido falta de oxigenação no parto, e acontece, tá? Uma pessoa que nasceu com um problema de parto e tem autismo, ou uma pessoa que tem quadros graves de epilepsia e tem autismo. Então, a não ser que você tenha outros tipos de dano neurológico aí envolvido, pessoas com autismo não nascem com problemas cognitivos, tá? Elas vão desenvolvendo problemas cognitivos ao longo da vida por falta de intervenção e por, digamos, perder em determinadas fases do desenvolvimento, tá? Então, por isso que hoje a intervenção precoce é uma das batalhas de toda a comunidade autista, especialmente buscando políticas públicas por isso, porque não adianta, né? A gente não pode achar que a gente vive num mundo de condições e esquecer todas as outras pessoas que não podem pagar por profissionais particulares ou sequer via plano de saúde, né? E essa é a grande maioria das pessoas, né? No nosso quadro de realidade aí nacional. Com essa falta de profissionais especializados, realmente dificulta muito para quem não tem essa facilidade de acesso. Mas a situação eu acho que é pior no caso do autismo, Melissa, porque mesmo a gente que pode pagar, e eu estou entre esse privilegiado grupo, não tem os profissionais muitas vezes, sabe? Eu conheço famílias aqui de Curitiba, de São Paulo, tudo, que têm filhos mais velhos. Eu acho que um exemplo fantástico disso é o Romeu, filho do Marcos Mion, que é sucesso nas redes hoje em dia, e muita gente conhece e sabe que o Romeu é autista. O Romeu fez todo o tratamento dele a vida toda nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Marcos Mion acha isso legal? Porque ele, sei lá, tem dinheiro que quer gastar? Não! Porque só tinha esse tratamento lá. Não tinha esse tratamento aqui. E o Romeu, eu acho, se eu não me engano, está com 15, 16 anos. Então, assim, foi um esforço muito grande que a família fez também nesse sentido para atender. E o Romeu é um caso que eu diria para você clássico do autista que eu não conheço o perfil dele, o diagnóstico, mas eu vejo pelo que ele é hoje, que ele é um caso clássico de um autista que era para ser bem comprometido e tem uma vida, assim, que beira muito a normalidade, né? A tipicidade que a gente fala, né? Enfim, então assim, quando você junta todas essas três situações numa pessoa, você acaba desenvolvendo esses problemas todos de comportamento, né? Que você tem que ter interferência. A OMS hoje preconiza pelo menos 20 horas de intervenção semanal. Aí quando eu falo isso, todo mundo fica assim, tipo, oi, como, né, como faz? Porque quando as pessoas imaginam em tratamento de autismo, as pessoas imaginam o formato tradicional do psicólogo, do fonoaudiólogo, então você vai lá, senta na mesinha. Uma vez por semana, fica 1 hora. Isso. Se você tratar um autista assim, você não tem resultado nunca. E essa foi uma das minhas pequenas tragédias que eu falo, ou grande tragédia até, né? Mas acho que foi uma das tragédias do início da minha jornada com o Lorenzo, porque esse era, naquele momento, o tratamento que nós dispunhamos aqui em Curitiba, tá? Era esse formato, do 2 vezes por semana, 45 minutos, leva a criança lá, a mãe para fora da sala, a criança para dentro da sala com a profissional, e aí lá dentro da sala era uma realidade, fora da sala era outra, em ambiente estruturado, como a gente chama,
que é no contexto a profissional, a mesinha e a criança, é óbvio que as reações são de um jeito, no meio do supermercado é de outro, né? Com mil e uma estimulações, lembrando lá de trás a questão barulho, é muita gente passando, ele perde a tranquilidade dele, né? Exato. Então, é um tratamento que acaba ficando completamente desfuncional para casos que são moderados ou severos, como mostrou-se o caso do meu filho, né? Uma criança com autismo leve, talvez, até consiga acompanhar dessa forma e ter um desenvolvimento. E veja, qualquer tratamento é melhor do que tratamento nenhum, tá? Mas, para determinados casos, tratamentos que vão numa linha errada, eles podem ser prejudiciais, principalmente no longo prazo para o indivíduo, né? Então, assim, a gente entrou nessa questão de perceber que esse tipo de tratamento não estava dando certo, e fomos atrás, e buscando e conversando, e aí é muito legal, porque a gente tem uma comunidade hoje que eu falo praticamente uma tribo, né? Porque depois que você tem um filho com autismo, Melissa, não tem mais como ter uma vida padrão. Idealizada, sabe? como era padrão. A vida não, sim. Não. Eu falo assim, o meu filho... eu queria saber um pouquinho, Laura, que você contasse um pouquinho depois como que é essa dedicação, como que é essa entrega quando você tem um filho com autismo em casa. Como que é a entrega? Quando você tem um filho com autismo em casa, realmente foi o que você disse, a vida padrão, ela realmente é totalmente excluída, é uma vida totalmente diferente. Então, que você contasse um pouquinho desses desafios da rotina da tua família no dia a dia. Tá. Bom, eu acho que é extremamente desafiador, né? Assim, Melissa, são fases. Eu acho que a gente tem que também entender que cada fase vão ser novas coisas e novos desafios. Mas, assim, a começar, né? Vamos voltar lá para trás. Quando os problemas maiores de comportamento do Lorenzo começaram, que foi por volta dos 3 anos de idade, eu já estava grávida do meu segundo filho, o Francisco. E assim, o que começa a acontecer por volta dos 3 anos? Quando a criança tem um autismo num grau, né, mais elevado, assim. Os problemas de comunicação, eles se tornam muito fortes, muito evidentes, porque, veja, quem tem filho pequeno e já levou em escolinha e tal, sabe que a partir dessa idade as brincadeiras ficam sociais, né? Os jogos de imitação, o vamos brincar de casinha, o vamos brincar de faz de conta, o vamos, né, aquela fase fofa que as crianças começam a ter os seus primeiros amiguinhos e tal. E aí, de repente, você tem uma criança ali que não consegue dizer o que quer, que não consegue verbalizar o que sente, que não consegue se colocar na situação, e ela não consegue mesmo, tá, gente? Não é assim, é só estimular que a fala vem. O processo neurológico, o dano neurológico, né, que a gente fala, que acontece no indivíduo com autismo, em todas essas 3 áreas, não se sabe ainda onde e como que acontece. Existem alguns estudos que são mais avançados aí a respeito das causas, né, que falam na questão da inflamação da capa dos artrócitos, que são os condutores de informação dos neurônios, tá? Não são nem dos neurônios. Então, é o condutor de informação. Então, você vê como é injusto isso, assim, eu fico passada quando eu leio e eu fico pensando que eu não vou morrer sem essa informação e sem algo que nos ajude a melhorar a qualidade de vida deles, né?
Porque é um indivíduo perfeito, é um indivíduo pleno das suas capacidades, é um indivíduo saudável. Não, a saúde, por exemplo, do meu filho, gente, é uma coisa assim, ele é a pessoa mais saudável aqui da nossa casa, na questão de outras questões, né, gripe, dor de barriga, o que for, ele não pega nada. Mas tem alguma coisa nessa questão da transmissão da informação que pega, né? Então, tem muitos estudos a esse respeito, não tem conclusões ainda, mas são as coisas mais confiáveis que a gente tem até o momento, né? Então, se imagina, a pessoa quer se comunicar, não consegue. A pessoa tem uma dificuldade louca de interagir, sabe? Ela não entende as brincadeiras, ela não entende aquele jogo social, né? Todo mundo fala, o autista ele é concreto, o autista ele só entende. E é verdade. Então, sabe, não adianta você falar de mentirinha, é brincadeira. O Lorenzo ficou mais de ano sem conseguir entrar dentro de uma piscina porque ele assistiu o filme do Nemo, gente. E ele concluiu que a água era uma coisa perigosa e que tinham bichos e que levavam o Nemo embora e que aquilo era muito horrível. E aquilo gerou um trauma para ele, assim, muito louco, entendeu? Que ele ficou, a gente teve que fazer todo um trabalho com ele por meio da análise do comportamento, por meio das terapias, para que ele conseguisse voltar a se relacionar com a água. Tá? E isso então, tudo assim, é muito gradativo, né, Laura? Não é uma coisa do dia para a noite, é um processo muito grande que envolve. É um processo. Então, assim, aí essa criança está ali com todos esses problemas de comunicação, de social e de controle das suas emoções, porque o que acontece? Os autistas, de modo geral, eles têm um negócio chamado TPS, que é transtorno do processamento sensorial, tá? Isso faz com que tudo que eles sentem seja de um jeito exagerado e, em alguns casos, de um jeito minimizado, tá? Então, o que acontece? Você tem aquele barulho que para mim é ok, para eles é assim, como se tivesse com o ouvido numa caixa de som no último volume, né? Aquela roupa que para você tá ok, para ele incomoda pra caramba. E como eu falei, transtorno de espectro autista, né? Pode ser que um indivíduo tenha problemas com a roupa, o outro vai ter com o som, né? O outro vai ter com a questão visual, da luminosidade, o outro vai ter paladar. A gente tem diversos autistas com problemas gravíssimos de restrição alimentar. Não consegue comer dói, engolir dói, entendeu? Determinadas texturas de alimento dói, entendeu? E por conta dessas questões sensoriais, né? Então, tu junta tudo isso num grande balaio e você tem ali aquele indivíduo que não consegue lidar com aquilo. E quando eu não consigo lidar com uma situação, o que eu faço? Eu me desestruturo. E isso não é uma coisa minha, não é uma coisa dos autistas, é uma coisa do ser humano. Né? Quando eu tenho algo que é demais para mim, que é muito para mim, o que eu faço? Eu me desestruturo, eu entro em crise, eu tenho um ataque de pânico, eu tenho um ataque de ansiedade, eu não dou conta, né? Só que o que leva um autista a essas situações é muito mais sensível e muito mais, digamos, crianças pequenas têm isso, né? Nessa questão, às vezes, de não dar conta, né? Das situações. E acaba tendo mais dificuldade de lidar, né? Isso. Então, o que a análise do comportamento propõe, né, em questão de tratamento daí para isso? É que você consiga enxergar esse indivíduo como alguém que precisa desenvolver programas, que a gente chama, programas terapêuticos, para desenvolver essas áreas que ele tem afetadas, para que ele consiga dar conta desses setores da vida e, a partir disso, consiga ir gradativamente, dentro das suas possibilidades, fazendo o seu desenvolvimento, né?
Indo para a prática, né? Assim, no caso, qual é uma habilidade mínima de comunicação que você tem que ter? É fazer pedido, né? Não é isso que o teu filho pequeno sempre faz? Quando ele está começando a falar, quero isso, quero aquilo, né? Me dá, me dá, me dá. Muita criança, a primeira palavra até é o dá, né? Dá. Então, assim, isso precisa ser ensinado, e tem forma de ser ensinado, e os autistas podem aprender, entendeu? Todos podem. Uns vão precisar de mais apoio, o dano nessa área de comunicação é maior, aí eles vão precisar de suportes visuais, que a gente chama, e vão se comunicar por isso. Até a gente tem várias mães aqui em Curitiba, mas tem uma grande amiga, a Tatiana Blake, que está fazendo um trabalho muito legal agora sobre comunicação alternativa, porque todos têm o direito de se comunicar. Então, se eu não consigo me comunicar com a fala, eu tenho que conseguir me comunicar de outro jeito, né? Então, hoje já tem aplicativos, mas assim, aquela luta, entende, Melissa? É um aplicativo, só tem em inglês, né? Agora que vai começar a ter em português. Mas para ter um aplicativo você vai precisar usar um iPad. Aí tem que ensinar o indivíduo a usar o iPad. Então é todo um processo, né? Então a gente começa... É amoroso, que exige muita paciência e muita entrega, né? Não, demais, assim, é isso. Aí a gente estava falando, né? Eu não sei se eu estou me perdendo muito, qualquer coisa, o pessoal aí também vai... Não. Eu acho que o maior desafio acaba sendo que você não tem um protocolo fixo a seguir, né? Então, realmente tem uns que tem isso eu acho que é, assim, o mais intrigante de tudo, porque você como não tem um autista igual ao outro, você nunca vai ter um tratamento para autismo igual ao outro. Por isso que você precisa de profissionais capacitados, experientes, capazes de analisar aquele quadro, olhar quais são as necessidades daquele indivíduo e montar um PEI para ele, que é o Programa de Ensino Individualizado. Hoje, nos Estados Unidos, você, quando tem um diagnóstico de autismo, o governo te encaminha para um programa, para um serviço, onde lá no serviço do governo, você vai ter o seu PEI desenvolvido, ele vai ser inicialmente aplicado em casa, com profissionais desse tipo de saúde da família, assim, e depois isso migra para a escola, né? E isso migra para também questões terapêuticas, numa união entre escola e terapia, porque é isso, a OMS disse, gente, é pelo menos 20 horas semanais, ideal é 40. Aí você pensa, mas como que minha criança vai ficar 40 horas em terapia? Porque a terapia, ela não é lá no divã, a terapia, ela é na vida. Seriam 8 horas, 5 vezes por semana, né? É uma quantidade realmente bem considerável. Porque é na vida, entende? Não adianta. Hoje, o Lourenço hoje cumpre mais ou menos essa carga terapêutica e às vezes eu acho pouco, às vezes eu acho que podia ser mais, porque quando ele fica sem, ele fica num estado de desorganização, e aí vocês podem imaginar o que eu e todas as mães dessa quarentena com filhos autistas estamos passando, sem as escolas, sem um projeto de inclusão nesse país que se preste, sem, né, porque a gente ouve, né, a gente fica só ouvindo. O prefeito, o governador aí estão super animados com a teleaula deles aí, as escolas particulares também, né, e esquecem que isso é um modelo que para criança com autismo não funciona. Funciona em alguns poucos e raros casos de autismo leve. A criança do transtorno, principalmente as menores com mais dificuldade, elas precisam de atendimento presencial, né? Então, isso foi também uma guerra agora durante o período da quarentena, o cancela, não cancela as terapias, o que vem primeiro, né? Qual é a importância das coisas. Eu fui uma ativista ferrenha na quarentena né? Não há como ficar sem. Não há como ficar sem. Isso é que nem negar quimioterapia para um paciente com câncer, hemodiálise para um paciente que precisa. Não pode. Terapia para autista é arte e respira, né? E é difícil eu explicar aqui para vocês como que isso acontece, mas assim, é um modo de viver diferente, que envolve toda a casa, toda a família, né? Então, por exemplo, o Lourenço, ele acorda,
ele trabalha com uma agenda visual, tá? Então não é assim, que nem meu outro filho, por exemplo, que eu falo para ele, ai filho, então acordamos e hoje é sábado, e hoje não tem escola, né? Estou pensando no normal da vida, não nesse momento quarentena agora, né? E hoje não tem escola. Então a gente vai ficar aqui, vai brincar e depois a gente vai fazer outra coisa. Se eu fizer isso com ele, eu estou perdida, porque ele não compreende, porque existe toda daí uma questão de quebra de rotina, das expectativas dele do dia, de lidar com as frustrações dele, emoções, nananá. Isso vai gerar uma desorganização nele, ele provavelmente entra em crise, chora, se agita, todo um quadro que a gente não quer. Então, a gente hoje tem comunicações e sistemas visuais para orientar ele sobre o que está acontecendo, né? Então, filho, hoje ele vai acordar e ele vai ver a agenda verde dele, que é a agenda de sábado, né? Cada dia que tem atividade é uma cor de agenda, dia que não tem atividade é outra cor. Aí a gente mostra, aí a gente fala, hoje é sábado, então hoje é agenda verde, então vamos ver o que nós vamos fazer hoje. E aí, gente, é passo a passo de forma visual, né? Então a gente vai acordar, a gente vai trocar de roupa, a gente vai escovar dente, a gente vai tomar café, a gente vai ver TV, a gente vai brincar lá fora se tiver sol. Isso tudo está colocado de uma forma visual para que ele compreenda, né? Aí, no meio disso, a gente tem vários tipos de treino que são terapêuticos. Então, por exemplo, o meu filho tem uma dificuldade muito grande de sentar, de ficar sentado, né? Ele anda o dia inteiro. E, então, assim, agora a gente está fazendo um treino com ele já faz alguns meses, e ele sentar conosco à mesa para comer, mas isso não é assim, senta aqui e fica. Se a gente fizer dessa forma, ele grita, ele chora, ele não compreende, ele não consegue nem comer. Né? Então, assim, tem que ser feito toda uma instrução visual a respeito disso. Vai começando com tempos menores, aí coloca timer visual para ele acompanhar todo esse processo, para ele conseguir entender que ele tem que ficar sentado ali, que é ali que ele come, que é ali que ele fica com a família. Aí, quando ele termina de comer, ele tem que ficar mais um tempo sentado, aguardando as outras pessoas comerem. E são coisas que a gente vai treinando, porque sem isso, por exemplo, eu não consigo ir a um restaurante, né? Eu fui pouquíssimas vezes a restaurantes com ele na minha vida. Sempre em buffet, muito correndo, tendo que pedir. Uma coisa mais dinâmica, para que ele não fique entediado. Porque essa possibilidade de entrar num restaurante, sentar e esperar comida, impossível. Laura, assim, você comentou comigo naquela outra vez que a gente conversou, eu queria que você trouxesse um pouquinho isso pra gente, que todo o processo dele aprender a lavar a mão, que durou alguns meses, tudo muito gradativo, né? E que não tem como ser imposto. Tudo muito gradativo. Mas tudo muito possível, sabe? Então, assim, gente, eu sempre falo, né? Não eu acho, nada é impossível para quem busca, para quem acredita, tendo consciência, né, das limitações e de tudo, mas, assim, tendo o embasamento, tendo o tratamento correto, eu sempre falo, né, a ciência ao seu lado, por favor, né, a ciência. Eu acho que aquilo vai, né, e é um processo, realmente, assim, só que é uma reconstrução de áreas de uma pessoa que nós tivemos a felicidade, né, eu acho, de vir com, né, porque hoje quando eu olho às vezes, né, outras crianças, e até mesmo esses dias, foi muito engraçado, eu vi um post na revista Crescer, que uma criança em média não fala, acho que faz 400 perguntas por dia, uma coisa assim. Era um número absurdo. Era um número absurdo, assim, e eu acho que até é verdade por causa do Francisco, meu filho pequeno. E aí, os comentários, gente, era só as pessoas reclamando. Meu Deus, o meu filho realmente, onde é que está o botão do desligue e tal?
E quando a gente não tem isso numa criança, aí que a gente dá o valor. Então, eu acho que talvez como tudo na vida, né, Mel? Assim, só a gente não ter pra gente perceber, né? E então, assim, quando, né, eu para mim, assim, cada conquista dessa do Lorenzo, cada coisa que ele fala, assim, e cada coisinha que vai pra frente, assim, nossa, aquilo pra mim é uma vitória. O mundo. São as pequenas vitórias que fazem o teu dia a dia. É o mundo mesmo. Mas é bem desafiador e como eu te disse, assim, eu acho que é difícil, é complicado, dor não se compara, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal também, assim, sabe? Da gente falar. Mas realmente, assim, eu dentro do cenário ainda que a gente tem, eu me considero uma pessoa abençoada e de sorte, porque eu ainda posso fazer tudo isso pelo meu filho, sabe? E vitoriosa, né, Laura? Porque afinal de contas, hoje eu até escutei, hoje eu estava conversando com o pai, que também é mãe, que vai estar conosco na live do dia 31. E ele me disse uma coisa hoje que realmente eu acho que se encaixa muito aqui. Você foi escolhida para cuidar dele, né? Deus te escolheu. E realmente Deus não dá tarefas, né, fáceis para os fortes. Então, realmente ele é muito abençoado de ter uma mãe como você, né? Obrigada. E assim, o que eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo aqui também, e que eu acho que pode ajudar muito as pessoas a lidarem de uma forma mais humana e menos cruel com a situação em alguns momentos. Como hoje você percebe ao teu redor que as pessoas encaram o quadro do Lorenzo e como você gostaria que elas encarassem, se você puder, se você tivesse uma escolha ou um controle disso? Porque o que a gente percebe hoje, Laura, assim, as pessoas muitas vezes elas são cruéis sem saber. Não é de propósito, mas é por uma falta de informação. Muitas vezes as pessoas não se sentem preparadas para lidar, né, com a situação e acabam sendo totalmente inadequadas sem a intenção nenhuma de fazer isso. Como é essa experiência de vocês nesse sentido? Ai, não é tão complicado isso, porque assim, eu acho que, como eu te falei, são fases, né? Uma das questões do autismo que é puxado, complicado, assim, que eu falo, é que talvez seja um dos pouquíssimos, não quero falar besteira aqui, mas um dos pouquíssimos transtornos e deficiências, enfim, que não tem uma característica física aparente, né? Então, aparentemente, aquela criança não tem nada, né? E isso gera uma problemática muito grande no convívio social, porque nas crianças que são pequenas, e eu estou falando criança aí até 4, 5 anos, os comportamentos do autismo são confundidos muitas vezes com birra, com má educação e com birra, né? Então, e as pessoas julgam, né? As pessoas julgam e eu já estive do outro lado do balcão, né? Eu também já julguei, eu também já olhei, eu também já pensei, meu Deus, né? Essa mãe não educa essa criança, né? Eu tive lá e eu hoje, às vezes, quando uma pessoa me olha e com uma cara meio assim, eu sempre tenho dois pensamentos, assim. Se eu tô num dia mais de boas, eu falo, não, eu mereço. Eu mereço porque eu já olhei, entendeu? Aí, se eu tô num dia mais fragilizada e tal, eu fico assim, realmente chateada, né? Porque é normal, as pessoas vão olhar, né? Vão ter isso. À medida que a gente for falando sobre isso e que a gente for esclarecendo, talvez as pessoas comecem a ter um outro olhar. Mas então, o que acontece? A criança pequena, ela vai ser muito confundida com isso, com falta de educação, com manha, com birra, com descontrole, com mãe que não presta atenção e tal. Então,
sei lá, dica aqui que eu daria nesse momento, talvez, é a gente ter esse olhar mais afetuoso, mais amoroso sobre as crianças de um modo geral, né? Que eu acho que as pessoas mais velhas, às vezes não, porque tem muita pessoa mais velha que julga também, sabe? Que fala que essas crianças de hoje em dia estão tudo fora de controle e tal. Eu ouvi já muitas vezes na minha vida impropérios, assim, como, é só ele ter um irmãozinho que melhora. Oi? Oi? Então, assim, umas coisas bem loucas, assim. Mas acho como se fosse algo totalmente padrão, né? Como se crianças fossem objetos que são colocados, não seres humanos, sim. Isso. Então, acho que as pessoas passarem a ter um olhar de afeto sobre qualquer criança, eu acho que isso já melhoraria muito para as mães com crianças com autismo, sabe? Porque vai ter a criança birrenta, vai ter a criança que naquele dia é uma criança ótima, mas naquele dia ela está dando um chilique, gente. Eu nem estou falando de autista, estou falando de criança típica. E vai ter um autista ali no meio disso também. E daí você tem que pensar que você tem um adulto naquele momento extremamente falando de uma criança que é difícil, de uma criança que ele não está, às vezes, preparado para lidar com ela. Então, assim, aquela cena, ela não precisa de julgamento, ela precisa de amor, ela precisa de afeto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Você sabe que a criança é autista, ela é claro, é sabido, é lá da escola do teu filho Acho que a conexão da Laura voltou. Oi. Oi, que parte que Oi, Laura. Eu acho que interrompeu um pouquinho, mas já voltou. Ela só ficou um pouquinho instável, a tua conexão. Mas podemos continuar. Tá. Então, assim, então, acho que você não conhece, você não sabe, você olha com afeto. Você conhece, você sabe que aquela criança tem autismo e está num perrengue danado ali na situação, está difícil, é lá do colégio do teu filho, você sabe. Acho que a conexão voltou a ficar instável. Vamos aguardar para ver se a Laura volta. Vamos aguardar. Vá lá e me traga um copo d'água. Aí você vai. Não ter medo do que está acontecendo ali. Você ser mais solidário. Porque acho que as duas coisas acontecem. Você tem a turma do que foge, porque não sabe o que fazer com aquilo, e você tem a turma que julga, no sentido de ai, que horror, né? E nenhum desses dois blocos ajudam, né? Eu acho que o bloco que ajuda é aquele bloco que vem... São situações onde você não tem o conhecimento de causa, né? Exatamente. Então, assim, gente, crise em autismo não tem fórmula mágica. Tem tratamento bom, como eu falei, para a gente evitar que a crise chegue, né? Então, a gente vai buscar que a gente não tenha crise, mas vai acontecer. Então, assim, como que a gente faz para que isso seja o menos traumático possível, né? A gente tem que fazer o que é recomendado. Crianças que têm um acompanhamento pela análise do comportamento, normalmente tem um protocolo de conduta para crise, né? Então, o que eu faço quando essa criança entra em crise, né? Então, no caso específico do meu filho, eu tenho que levar ele para um lugar tranquilo e eu tenho que fazer jogos de encaixe com ele. É isso que acalma ele, fazer jogos de encaixe, né? E, então, assim, me aconteceu, eu estava dentro do shopping Barigui esses tempos e ele entrou numa crise bem complicada e eu não tinha como sair de lá correndo e, ao mesmo tempo, o shopping é um lugar insano, eu quase nunca vou com ele, esse dia eu fui e me arrependo sempre mais. Uma coisa, é um treino. Lições também, que a gente aprende vivendo. Mas também a gente não pode desistir, sabe? Eu acho que tem que, dali a pouco, tentar de novo, estimular. De um outro jeito, num outro horário. Vamos indo, porque
Melissa, não tem saída. Ou você pratica, ou você vai atrás, ou você tenta esticar um pouquinho esse elástico, ou você vai ficar com o teu filho dentro de casa. Ou você vai você não condenar estimula, essa e pessoa. daí não há progressos. Exato, não ter. Então, esse é um dilema muito grande dos pais de autista, né? Até que ponto eu vou? Até que ponto eu exijo, entre aspas, né, do meu filho, o que realmente é necessário? Né? A gente hoje em dia tem altas discussões sobre a escola tradicional, por exemplo. Até que ponto a criança tem que frequentar a escola tradicional? Até que ponto para ela não é melhor um homeschooling? Entendeu? São discussões ferrenhas, está lá no Senado, 1.001 pessoas palpitando, pessoas a favor, pessoas contra. Eu sou a favor do direito de escolha, eu acho que cada caso é um caso e não dá para querer enquadrar, né? Tem crianças que se adaptam muito bem à questão escolar, por exemplo. Tem outras crianças que não dão conta. E aí, claro, né? Não dão conta por quê? Porque está sendo mal conduzido, porque a escola não está preparada, porque não tem profissionais adequados, ou porque realmente aquela criança, para aquele indivíduo, é melhor de outro jeito, né? Mas aí quadro muito individual, então não tem como as resoluções serem fixas, né? Agora, ela varia de criança para pessoa para pessoa. Em relação a esse ponto da inclusão só, eu acho que é bem importante também nós, como comunidade, e autistas e não autistas, pessoas da comunidade em geral, refletirmos sobre inclusão, né? Porque inclusão, de verdade, ela não é para a sociedade, ela é para o indivíduo, tá? Então, assim, se o incluído não está beneficiado, se o incluído não tem desenvolvimento, se o incluído não prospera, se o incluído não aprende, isso não é inclusão. Tá? Não é inclusão. Tem muita instituição de ensino por aí que bate no peito e diz que faz inclusão e não faz inclusão. Faz inclusão para cego ver. Né? Faz inclusão para dizer que é bonito. Então, assim, inclusão é outra coisa, né? E eu acho que são discussões aí, né? Desvirtua a nossa live um pouco, mas enfim. Mas, Mel, eu estava falando o que as pessoas podem fazer, né? Eu acho que é aquilo ali que a gente falou, né? Se informar a respeito, entenda, né? Quem mas conhece, o principal entende, é não julgar, né? Mas conhecer, sabe? Acho que buscar conhecimento. Você é um profissional, você é um dentista, poxa, busca conhecimento, entendeu? Porque na hora que chegar um autista no seu consultório, digamos que você tem que estar preparado, porque essas pessoas, elas fazem parte da sociedade, gente, é 1 para cada 59 nascimentos, entendeu? Essas pessoas existem. Elas estiveram trancadas em casa durante muitos anos, elas foram para hospícios durante muitos anos, elas foram institucionalizadas durante muitos anos. E agora, com os tratamentos, essas pessoas estão ganhando uma vida mais funcional, estão ganhando independência, estão ganhando a possibilidade, por terem ferramentas que as permitem estar em sociedade, entende? E essas pessoas precisam de compreensão, né? Então não diga que isso não é do seu mundo, porque isso vai bater a sua porta em algum momento, seja na sua família, no seu círculo de amigos, seja no seu consultório, faz parte, né? Está na sala de aula do seu filho, vai acontecer, entendeu? Não tem escapatória. E aí, como que faz, enfim. Aí eu falo o que você fazer. Não, eu acho que é muito importante para a gente conseguir se conscientizar e se informar, porque é aquilo que a gente diz, realmente o que faltam são profissionais especializados e falta informação. Nós temos aqui, a 5 minutos do final da nossa live, nós já conversamos muito, e eu te agradeço demais, Laura, assim, pela quantidade de informação que você trouxe para a gente, realmente pela tua entrega,
pela tua dedicação aos teus filhos, que não, como não bastasse o Lourenço te trazer todos esses desafios no dia a dia da família, você tem o Francisco, que tem 4 anos também. Sim. Então eu imagino que o desafio deva ser muito grande. Então eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente. E Laura, se você puder, deixa o teu Instagram para pessoas que eventualmente tenham dúvida, entrar em contato com você para conversar sobre isso. Tá. Eu tenho um trabalho que eu faço que é do Super Espectro, é um portal, o arroba é o